O conto do Pedrito Coelho, de Beatrix Potter. Era uma vez 4 coelhinhos chamados Flopsy, Mopsy, Rabinho de Algodão e Pedrito. Viviam com a mãe numa toca funda, escavada entre as raízes de um abeto enorme. Meus queridos, disse a senhora Coelha certa manhã, podem ir para o prado ou até ao fundo deste caminho, mas não podem ir à horta do Sr. Gregório. Foi lá que o vosso pai teve o acidente e acabou numa empada feita pela Sra. Gregório. Agora, portem-se bem. Eu tenho de sair. A senhora Coelha pegou no cesto e no guarda-chuva e atravessou o bosque para ir à padaria. Comprou um grande pão escuro e 5 pãezinhos com passas. A Flopsy, a Mopsy e a Rabinho de Algodão, obedientes, foram apanhar amoras. Já o Pedrito, que era muito traquinas, foi logo para a horta do Sr. Gregório, enfiando-se por baixo do portão. Primeiro comeu alfaces e feijão verde e a seguir comeu rabanetes. Sentindo-se mal disposto, resolveu ir à procura de salsa. Só que, logo a seguir à estufa dos pepinos, deu de caras com o Sr. Gregório. O Sr. Gregório estava ajoelhado a plantar couves, mas, assim que o viu, levantou-se de um salto e correu atrás de Pedrito, agitando o lacinho e gritando: "Anda cá, ladrão!" O Pedrito ficou apavorado, fugiu a toda a velocidade pela horta afora, porque se tinha esquecido de onde era o portão. Perdeu um dos sapatos no meio das couves e perdeu o outro sapato no meio das batatas. Corria tão depressa sobre as 4 patas que poderia ter escapado, se não tivesse ido contra uma rede que cobria uma groselheira, ficando preso pelos botões do casaco. Era um casaco azul novo, com grandes botões de latão. Desesperado, o Pedrito desatou a chorar, deitando grossas lágrimas. Ao ouvir os seus soluços, uns gentis pardais voaram na sua direção em grande alarido e imploraram-lhe que fugisse. Então o Sr. Gregório apareceu com uma peneira para tentar prender o Pedrito. Só que o Pedrito conseguiu libertar-se, ficando sem o casaco. Foi esconder-se no barracão das ferramentas, dentro de um regador. Seria o esconderijo ideal se não estivesse cheio de água. O Sr. Gregório tinha a certeza de que o Pedrito estava no barracão das ferramentas, talvez enfiado num vaso. Por isso, começou a revirá-los com cuidado, um a um. Nisto, o Pedrito espirrou: "Atchim!" O Sr. Gregório foi logo atrás dele. Tentou alcançar o Pedrito com o pé, mas ele saltou por uma janela, derrubando 3 vasos de flores. Como a janela era demasiado pequena, o Sr. Gregório, já farto de correr atrás do Pedrito, decidiu regressar às suas tarefas. O Pedrito sentou-se para descansar. Estava sem fôlego e a tremer de medo e não fazia ideia de para onde ir. Além disso, estava encharcado por se ter escondido no regador. Pouco depois, começou a avançar lentamente, saltinho a saltinho, olhando em redor. Chegou a um muro e viu uma porta, só que esta estava fechada e não havia espaço para um coelhinho rechonchudo como ele passar por baixo. Uma ratinha corria de um lado para o outro, atravessando a soleira de pedra, para levar ervilhas e feijões à família, no bosque. O Pedrito perguntou-lhe como se ia para o portão, mas ela tinha uma ervilha tão grande na boca que não conseguiu responder, limitando-se a abanar a cabeça. O Pedrito começou a chorar. Depois percorreu a horta, à procura de caminho, mas estava cada vez mais perdido. Então chegou a um lago, onde o Sr. Gregório enchia os regadores. Ali, uma gata branca mirava uns peixinhos. Ela estava muito, muito quieta, mas de vez em quando a ponta da cauda abanava, como se ganhasse vida. O Pedrito achou melhor afastar-se sem lhe falar. O seu primo Casimiro tinha-lhe contado umas coisas sobre gatos. Regressou ao barracão das ferramentas. De repente, muito perto dele, ouviu o barulho de uma enxada a remexer a terra. Crrr,
O Pedrito escondeu-se nos arbustos. Como nada acontecia, saiu, empoleirou-se num carrinho de mão e espreitou. A primeira coisa que viu foi o Sr. Gregório a sachar cebolas, de costas para ele, e lá ao fundo estava o portão. O Pedrito desceu devagarinho do carrinho de mão e correu o mais que pôde ao longo de um caminho junto a uma série de groselheiras pretas. O Sr. Gregório ainda ouviu, mas o Pedrito não se ralou, esgueirou-se por baixo do portão e entrou no bosque, ficando são e salvo, longe da horta. O Sr. Gregório foi pendurar o casaquinho e os sapatos do Pedrito num poste, fazendo um espantalho para afugentar os pássaros. O Pedrito correu sem parar nem olhar para trás, até chegar a casa, sob o enorme abeto. Ele estava tão cansado que se atirou para o chão macio da toca e fechou os olhos. A sua mãe estava atarefada a cozinhar e interrogou-se sobre o que teria acontecido às roupas. Era o segundo casaco e par de sapatos que ele perdia em 15 dias. Lamento contar-vos que o Pedrito não se sentia nada bem nessa noite. A mãe deitou e fez chá de camomila e o Pedrito teve de beber muito chá. Uma colher de sopa cheia ao deitar. Já a Flopsy, a Mopsy e a rabinho de algodão jantaram pão, leite e amoras. Fim.